analista financeiro. Queria que o senhor explicasse por que os aposentados hoje não conseguem viver com o dinheiro da aposentadoria. Bom, há dois fatores, dois aspectos básicos que a gente tem que considerar. Primeiro, a questão do não reajustamento adequado ao longo de décadas dos benefícios desses aposentados. Então, o que se vê muito é que ao longo dos anos, aposentados, hoje aposentados, aqueles que contribuíam com o teto máximo, 10 salários mínimos, hoje não recebem os 10 salários mínimos. Recebem hoje um teto de pouco menos de R$ 5.200 e a grande maioria recebe 3, 4 salários mínimos. Então, a pessoa contribuiu com 10 ou baseado em 10 salários recebe 3, 4. Então, essa é uma defasagem das últimas décadas. Então, o primeiro aspecto. O segundo aspecto está relacionado à crise que nós vivemos, né? Onde 12 milhões de pessoas desempregadas, o idoso, eventualmente, ele participa de um núcleo familiar, ele, o seu cônjuge, filhos, eventualmente esse filho ficou desempregado, esse filho, essa filha ficou desempregado, alguns netos moram com esses aposentados. Então eles necessitaram voltar ao mercado de trabalho para complementar a renda, né? E ainda nessa seara especificamente, há que se considerar que mesmo aqueles aposentados ainda em idade produtiva, 60 anos, que estão trabalhando, têm vitalidade para isso, essa aposentadoria tendo ficado defasada, eles voltam para o mercado porque os custos aumentaram muito. E mais uma vez, esse benefício não foi reajustado. Então ele tem que voltar ao mercado, trabalhar para, seja como profissão liberal, seja como autônomo, seja fazendo um bico, para complementar a renda e viver de uma forma mais saudável. Agora, então, voltando a esses dois aspectos, esse segundo aspecto que é do núcleo familiar, que está envolvido e está sendo impactado diretamente pela crise econômica com as quais nós temos nos deparado ao longo desses últimos anos. Por que houve essa defasagem? Essa defasagem foi uma questão de falha de administração, má administração da Previdência Oficial ao longo das décadas, né? A gente não pode dizer que isso é culpa de um governo ou de outro, é de várias décadas, né? A estrutura dessa Previdência Oficial, ela contém e continha falhas e não considerava um aumento da expectativa de vida, ou não pelo menos da forma adequada, não considerava o número de pessoas, de novos entrantes no mercado para poderem contribuir adequadamente. Então, existia falhas na estrutura, falhas nos cálculos, e que culminou com uma situação que nós estamos bastante crítica, correndo risco de, caso uma reforma previdenciária. Que dica o senhor daria para tentar evitar que o aposentado não dependa só do salário do INSS? Dessa previdência, né, da aposentadoria. O planejamento ao longo da vida, o planejamento a longo prazo, ele é sempre mais saudável, né, porque ele evita que a pessoa tenha problemas no futuro, ainda mais numa idade onde há mais necessidades, custos são mais altos, com remédios, com assistência médica. Então, se ao longo da vida a pessoa puder se planejar fazendo uma previdência privada, é uma ótima opção. Ou fazer um investimento a longo prazo, os bancos têm outras modalidades de investimento, há que se procurar banco a banco para poder buscar isso. Aquele que buscar opções de investir os seus recursos em imóveis, onde o imóvel em si não será o investimento propriamente dito, mas a renda que será oferida com a locação daquele imóvel. É uma excelente oportunidade também, criar uma carteira de imóveis que poderá gerar, então, uma renda adicional. Aquele que, por exemplo, vai se aposentar mais cedo, com 50 e poucos anos, 60 anos, ainda com saúde, ele pode se planejar para ter uma segunda carreira, uma segunda profissão. Então é muito comum pessoas que ao longo da vida ingressaram cedo no mercado de trabalho, façam uma nova formação, façam uma nova faculdade, abrem uma empresa, eventualmente, de forma a, com essa nova profissão ou tendo empreendido numa empresa, poderem dali oferir alguma renda que possa ser útil dentro durante a vida dele.